Boa noite, guerreiros. Paulo Bilinski aqui. Bem-vindos ao canal Projeto Policial. Estamos no centro de São Paulo para entrevistar o Dr. Alexandre Oliveira, delegado de polícia piloto do Garra. A base do Garra funciona no 7º andar da Praça Alfredo Issa. Vamos lá? Boa noite, meus amigos. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Oliveira, piloto do Garra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença dele no nosso canal Projeto Policial. Gostaria de agradecer também todas as perguntas dos nossos seguidores. Foi a base que inspirou aqui a nossa entrevista. Então, Dr. Alexandre, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com o senhor na base do Garra. E, se o senhor me permitir, eu gostaria de começar com algumas perguntas. Claro. Aquelas que foram mais constantes, né, entre os nossos seguidores, a primeira delas é justamente entender qual que foi a trajetória do senhor antes de ingressar na Polícia Civil. Como foi a formação do senhor e como isso influenciou a sua decisão de ser delegado de polícia? Bom, primeiramente, quando criança, eu já tinha essa paixão por filmes policiais, por ações policiais, respeito à questão do policial, né? O policial visto por mim como criança como um protetor. E ao longo do tempo essa ideia foi amadurecendo e eu fui tentando de alguma forma focar o meu futuro para ser policial. Então, quando eu estava estudando para o vestibular, né, é aquela história, você está naquela fase, saindo da adolescência, indo para a vida adulta, e você na verdade não sabe exatamente o que você quer, mas eu já tinha uma certa noção. E o que eu fiz? Eu prestei vestibular em várias instituições, acabei passando no curso de Direito da Faculdade do Largo São Francisco, da USP, Odontologia na Unesp, e Engenharia Mecânica na Federal de Itajubá. Então assim, abri bem o meu leque. Só que essa questão de gostar da polícia me levou para o direito, né? E eu sabia que fazendo o curso de direito eu teria acesso a prestar para delegado de polícia, né? Então eu acabei entrando na faculdade, os anos foram se passando, eu estagiei desde o 2º ano de faculdade no departamento jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e inclusive no último ano de faculdade eu fui um dos diretores de lá. E me especializei na parte criminal, então a gente fazia a defesa de pessoas que eram acusadas em processo, né? Lógico que, enquanto não advogado, você era assistido por um advogado, né, que era um dos advogados do departamento jurídico. E o direito penal ele acaba te contaminando de uma forma que você gosta tanto, estuda tanto, você acaba focando muito naquilo, é muito apaixonante, né? Essa questão de liberdade, reclusão, o estudo do comportamento criminoso, esse tipo de coisa. E logo que eu me formei, eu fiz o exame de ordem, passei no primeiro e acabei estudando, focando esse primeiro ano depois da faculdade na advocacia, né, privada e também nos estudos. Então, no ano de 98 eu estudei, em 99 teve o concurso para delegado de polícia, eu me inscrevi e acabei tendo
tendo a possibilidade de passar nesse concurso. Então eu sou da turma de 99 da Academia de Polícia e acabei me formando delegado de polícia. O primeiro lugar que eu trabalhei, que normalmente em plantão, foi no 101DP, que é no Jardim das Embuias, que é no extremo sul da capital, a área da 6ª Seccional de Polícia, que é a maior seccional da capital. É uma área de periferia, uma área carente, que tem muitos problemas sociais, tem muita gente carente. Mas o senhor foi para trabalhar lá na condição de plantonista? Plantonista. Todo delegado que sai da Academia de Polícia, ele começa como plantonista. Ele começa naquela clínica geral, que eu acho que é o ideal mesmo, começar no plantão policial, porque você tem uma visão ampla dos problemas sociais e você atende locais de crime, você faz investigações, você lavra autos de prisão em flagrante, você preside inquéritos policiais e você vai a campo também. Então você faz um pouco de tudo e acaba atuando em todo quanto é tipo de modalidade criminosa, na investigação dessas modalidades. Então, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, e crimes sexuais, e você acaba tendo uma noção geral do que é a polícia judiciária. Então, nesse ponto, o senhor acha que foi importante na carreira do senhor trabalhar nesse local, ter experiência com esses diferentes tipos de atuações do delegado de polícia? Lógico, exato. Porque você não pode começar já como uma especializada. Você não tem experiência para trabalhar numa especializada, porque as exigências de trabalhar numa especializada elas são muito grandes. Então, se você não tiver uma base muito boa, você não consegue desempenhar bem esse papel futuramente. Então, o ideal é o quê? É você começar no plantão policial. É como você, médico, começar numa emergência médica. É a mesma coisa. Então, você acaba tendo uma noção geral de tudo e a partir daí você vai orientando a sua carreira. Então, tem aqueles que acabam indo para departamentos, trabalhando com administração, trabalhando com investigação de crime contra o patrimônio, com drogas, ou em grupos como o meu, que é uma unidade de recursos especiais. Então você vai orientando sua carreira futuramente em cima disso. Durante o plantão policial, o senhor sentiu de alguma forma que o dia a dia ali já estava lhe dando uma ideia de que o que o senhor desejava realmente era o trabalho operacional? O senhor via já no dia a dia essa semente do que seria o futuro do senhor? Já, porque o que acontece, eu gostava muito de ir a campo. Então toda vez que tinha a possibilidade de ir no local de crime, toda vez que eu fazia uma diligência para a prisão do criminoso, eu percebia que eu gostava muito de fazer aquilo, que era uma coisa muito dinâmica. Eu nunca me vi atrás de uma mesa despachando inquéritos policiais todos os dias. Eu gostava muito dessa parte de ir para a rua, do trabalho de campo. E eu percebi que para você atuar na rua, você tem que estar preparado tecnicamente, mentalmente, fisicamente, para você sobreviver. Então foi uma certa uma experiência de preparação? Foi bem aos poucos, eu fui fazendo cursos, toda a oportunidade que tinha de fazer algum curso eu ia fazendo focado nessa área operacional. Lógico que eu nunca me descuidei da parte jurídica também, porque o delegado de polícia ele faz parte das carreiras jurídicas, mas ele é híbrido, na verdade ele é operador do direito e ao mesmo tempo ele é policial, Então ele está entre esses dois mundos, que são dois mundos que se entrelaçam, Então o policial, acho que o grande atrativo de ser delegado de polícia é que você trabalha numa profissão extremamente dinâmica. Mas esse foi um dos pontos que os nossos seguidores mais questionaram, é justamente, poxa, é uma carreira tão atraente, A Polícia Civil traz tanto esse aspecto do dia a dia, da aplicação da lei, quanto também a parte operacional. E o senhor foi sentindo isso no plantão e foi procurando o lado operacional. Como foi essa transição do plantão policial para as unidades operacionais? Eu trabalhei alguns anos em plantão policial, mas como eu disse anteriormente, eu fazia cursos, sempre estava interessado em ler sobre o assunto, em pegar conhecimentos focados nessa área. A gente sabe muito bem que a Polícia Civil é a Polícia Judiciária por excelência, ou seja, nos cabe praticar atos de Polícia Judiciária, e atos de investigação para descoberta de autoria e materialidade dos crimes.
Então assim, a nossa atividade fim é essa, né? E eu vejo a atividade operacional como um meio para você viabilizar muitas vezes o que você consegue numa investigação policial. Então, se você consegue descobrir a autoria de um crime e você consegue sucesso no requerimento de prisão temporária, preventiva, seja lá o que for, você tem que viabilizar isso. Como que você vai fazer? Você precisa de uma unidade especializada para fazer aquela prisão. Principalmente quando se trata de crime organizado, né? Ou de criminosos de alta periculosidade. Você precisa de policiais preparados para isso, né? Então a grande maioria da Polícia Civil investiga, é a nossa atividade fim. Mas tem que ter uma parcela dessa polícia, né, de policiais especializados em ações de alto risco, né, para viabilizar as investigações que foram feitas, né, para de fato prender o criminoso, de fato segregar aquele criminoso. E como que foi a aproximação do senhor dos grupos operacionais? Como que isso se deu? Foi uma coisa assim, o que a gente vê muito hoje em dia também com os delegados mais novos. O delegado que tem interesse em participar desses grupos, ele acaba fazendo visitas nas unidades. Ele começa a ter contato com os policiais trabalhando nas unidades operacionais, ele acaba perguntando, ele acaba querendo fazer estágios, querendo algumas vezes até entrar numa viatura e participar de um plantão numa unidade dessas, né? E comigo não foi diferente, né? Eu comecei no GOI, o GOI assim, ele era na época perto da minha casa, a sede, que era na sede do DECAP, perto de onde eu morava, e lá eu acabei indo indicado por um amigo que trabalhava lá, que está até hoje nos grupos operacionais, que é um dos maiores operacionais que eu conheço, que é o Paulo Francisco Tavares César, né? É um agente policial extremamente capacitado, e com a amizade que eu tinha com ele antes da polícia, eu acabei tendo essa facilidade de ir para o GOI para conhecer. Então fui muito bem recebido lá, né, por delegados muito competentes que trabalharam lá, o Dr. Toninho, muito famoso na polícia, com certeza, né? com O certeza. Dr. Alexandre Constante, que é um dos melhores operações que eu conheci, e eles me deram todo o amparo para eu conhecer essa atividade. Então acabei gostando muito desse tipo de trabalho e acabei me especializando nele. Então a primeira oportunidade que eu tive para atuar como operacional foi na operacional da 6ª Seccional de Polícia. Antigamente... entendi, é verdade. Antigamente na Polícia Civil, cada seccional tinha um setor operacional. Isso. Né? Que é um setor que fazia essas atividades que eu mencionei anteriormente. E a polícia é tão dinâmica que você acaba trocando muito de locais de trabalho, né? Voltei para o plantão policial e fiquei poucos meses e fui convidado para trabalhar no Garra pelo então supervisor, o Dr. Arthur Dian, que é um excelente delegado, um dos mais preparados que eu conheço. Ele assumiu a supervisão do Garra e me chamou para assumir um dos grupos aqui, e estou até hoje aqui. Quando o senhor assumiu o Garra, então quantos anos o senhor já tinha de experiência no GOI? Bom, no GOI, somando as 3 vezes que eu trabalhei, eu fiquei pelo menos 7 anos. Poxa, então 7 anos de GOI e ainda como operacional da seccional. 6ª Seccional e agora no Garra, né? Então, isso é um elemento muito interessante, que a experiência que o senhor adquiriu em todos esses anos, né, antes de fazer parte do Garra, né? Então, desde da operacional da 6ª Seccional até o final da experiência no GOI, até entrar aqui, o senhor já estava contando com mais de 10 anos de operacional? Se somar todo o tempo que quase 18 anos de carreira, se somar todo o tempo que eu tenho como operacional, boa parte desse tempo foi atuando em unidades como essas, né? Plantão policial, atuei em muitas delegacias, mas não foi por muito tempo, né? Estou em várias regiões da capital, mas o maior tempo de carreira que eu tenho é como operacional mesmo. E aí a vinda para o Garra foi... o que o senhor sentiu de diferença, né, na transição entre o GOI e o Garra? Olha, no dia a dia do trabalho? As missões que ambos executam são praticamente as mesmas. O GOI é vinculado ao DECAP, que é o Departamento de Polícia Judiciária da capital, né? São as unidades policiais, as unidades de polícia territorial, são as delegacias de polícia. E o que o GOI faz? Ele atua como aquele braço tático operacional dessas unidades. Então, uma delegacia faz uma investigação de grande vulto, precisa dessa unidade para cumprir os mandados de prisão, de busca e apreensão, às vezes incursão em áreas de alto risco, né? Favelas dominadas pelo tráfico, operações em geral. E o Garra faz a mesma coisa, mas o Garra é vinculado ao DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais. O DEIC, a essência do DEIC é cuidar de crimes patrimoniais, principalmente do crime organizado.
né? Essas organizações criminosas que investigam o DEIC, né? O DEIC tem uma série de delegacias, cada qual especializada em um tipo de crime patrimonial. E cabe ao Garra prestar esse apoio ao DEIC. Então, uma delegacia do DEIC faz uma investigação, ela precisa do Garra para ajudar no cumprimento dos mandados que serão conseguidos ao longo da investigação. Então, de certa forma, cada unidade da Polícia Civil, cada departamento vai ter um apoio operacional interno. Exato. Porque isso é curioso também. Existe o GOI do DECAP, existe o GOI do DECAD, existe GOI no interior, né? Os nossos seguidores aí já mencionaram lá, outros lugares no interior, em Araçatuba tem GOI, em outros DEINTERs tem GOI, né? Mas então, na estrutura dos departamentos, eles já prevêem uma unidade operacional para dar o apoio delas. Então, o senhor acredita que o Garra seria a unidade operacional do DEIC? Exato. Juntamente, na verdade, o Garra ele faz parte da divisão de operações especiais. Exatamente. A divisão que você tem um helicóptero. Mas é dentro do DEIC? Dentro do DEIC. É uma divisão do DEIC. Exato. Tá. Então você tem a divisão de operações especiais. A DOI. Tá. Você tem o Pelicano, é o serviço aerotático, que tem os helicópteros. Você tem o GER, que é o Grupo Especial de Reação, que são aqueles policiais especializados no tiro de comprometimento, em explosivos, em ações táticas especiais, né? Armas e táticas especiais. E tem o Garra, que além de fazer esse tipo de trabalho, não com a excelência que tem o GER, executa outras atribuições mais rotineiras. Entendi. E a rotina do Garra é uma unidade, na verdade, que está disponível 24 horas por dia. Exato. São 5 grupos, cada grupo é comandado por um delegado de polícia, né? E esses grupos eles fazem turnos de 12 horas. Então, de forma ininterrupta, você vai ter um delegado de polícia e seus policiais trabalhando diariamente na capital, Grande São Paulo, até no interior, dependendo da demanda. E o termo piloto, né, que a gente emprega para denominar o trabalho do senhor aqui dentro do Garra 50, o termo piloto denomina o delegado de polícia? Exato, o delegado de polícia que está operacional. Então, quando tem aquela viatura com a inscrição piloto ao lado, sabe-se que é um delegado de polícia lá. Piloto é um termo que foi criado em contraposição a comando. Então, o policial militar, que é a viatura comando, né? E para nós foi criado o termo piloto. O professor Marcelo Lessa, que é um estudioso, né, da polícia, famosíssimo, né? Um cara excepcional, meu grande amigo, Marcelo Lessa, ele me explicou o seguinte: que piloto, essa denominação foi dada da seguinte forma: piloto seria aquele delegado que coordena, que manobra, que orienta as equipes operacionais. Então foi criado o termo piloto, né, como sendo aquele cara que manobra as equipes policiais para determinado fim. Porque no turno do senhor, né, as viaturas elas não estão todas juntas, elas estão em áreas. Elas trabalham em áreas, por setores da capital, e funciona da seguinte forma: quando nós não temos missão específica de cumprimento de mandados, esse tipo de coisa, nós usamos o Infocrim para fazer um mapeamento da região que nós vamos atuar, né? Nós fazemos uma análise de qual crime que nós vamos combater. Então, hoje nós vamos combater crimes de roubo de veículos. Bom, vamos ver nessa região onde está acontecendo mais isso. E nós orientamos nossas ações em cima disso. Então fazemos bloqueios, incursões em algumas áreas que nós sabemos que os criminosos levam os veículos para lá, né? E acabamos atuando assim. Então, vamos deixar bem claro aqui que nós não fazemos o policiamento ostensivo. Exatamente, esse era o ponto principal, né? Aí, o que o senhor explicou pra gente é o que está lá na Constituição do Estado de São Paulo, dizendo que nós temos o poder de policiamento especializado, né? Preventivo especializado. É justamente isso que o senhor descreveu. Né? Que ele se contrapõe ao policiamento ostensivo, porque o policiamento ostensivo ele visa prevenir de forma genérica a ocorrência de qualquer delito em qualquer lugar, né? E que é a atribuição constitucional das polícias militares. Sim. Como eu disse, a nossa principal missão é a questão da investigação e a polícia judiciária, né, os trabalhos de polícia judiciária. E também a Constituição do Estado ela prevê policiamento preventivo especializado, que é esse baseado em estatísticas, em dados compilados, em informações de inteligência, que nós fazemos ações
pontuais, incisivas, cirúrgicas em determinado lugar. Lógico que uma viatura caracterizada com policiais uniformizados provoca esse efeito, acaba provocando efeito de ostensivo. Mas não é essa a nossa missão. Né? Dificilmente será vista uma viatura do GOI ou do Garra fazendo esse trabalho que o policial militar faz no dia a dia, que é um trabalho essencial também para a manutenção da paz social. Né? Com certeza. E, doutor, então só para eu entender agora a questão do Garra 50, né? Como é denominado o grupo do Garra? O grupo do senhor ele tem outros números dentro dos policiais que trabalham com o senhor? São os prefixos, né, que a gente usa para comunicação via rádio. Então nós temos o Garra Piloto 50, o Garra 51, que é a viatura do encarregado, que é aquele é o policial que é meu braço direito, que me auxilia na coordenação do grupo, 52, 53, 54, 55 e por aí vai. Então nós temos o grupo 10, o 30, o 50, o 70 e o 90. E temos os grupos de moto, que é o grupo 20 e o grupo 40, que são 2 grupos de motos. Né? Então é feito dessa forma, essa numeração são os prefixos para a identificação das equipes. Entendi. E só para concluir a questão do piloto, então as viaturas estão, numa noite de plantão, as viaturas estão dispostas em São Paulo, necessitando, né? Imagina um policial civil, por exemplo, que está numa ocorrência, precisa de apoio. Ele aciona o Garra e aí o senhor pode determinar a questão de como vai funcionar o apoio operacional para esse policial. Exato. Normalmente o que acontece, através do CEPOL, que é o nosso Centro de Comunicações, nós recebemos a informação de algum apoio, né? E nós deslocamos as viaturas para esse apoio. Dependendo da dimensão do que o CEPOL nos passa, nós deslocamos mais ou menos viaturas. Entendi. Dependendo do tipo de ocorrência, nós vamos deslocar uma viatura que tem mais equipamentos para aquele tipo de situação. Então, se temos viaturas com policiais equipados já com equipamento, por exemplo, de rapel, precisamos fazer uma entrada tática utilizando rapel, então nós vamos pegar aquela equipe que tem aquela especialização. Tem que fazer uma incursão numa área de alto risco, nós vamos pegar equipes entrosadas para esse trabalho de conduta de patrulha para fazer esse tipo de atuação. Né? Essa parte do equipamento, o senhor pode, eu vi que o senhor tem todos os equipamentos aqui dispostos, a gente pode fazer uma breve explicação aí para o pessoal que o senhor tem à disposição? Claro, Vamos lá, pessoal. Pô, doutor, isso aqui tá mais divertido que árvore de Natal. Me conta quais são esses equipamentos aqui. Esses equipamentos são alguns equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia para as nossas atribuições. Então, começando aqui, esse equipamento é um equipamento chamado Body Sight. É um equipamento no qual você consegue inserir ele em aberturas. Por exemplo, você quer ver o que tem atrás de uma porta, você coloca debaixo da porta. Isso aqui é uma câmera? É uma câmera, é uma micro câmera. Na ponta ali tem uma câmera. E você consegue, por esse visor aqui, como se fosse um relógio, visualizar o que a câmera está vendo lá dentro. Entendi. Então, justamente para você conhecer o ambiente que você vai ingressar. Então utiliza esse equipamento, ele tem até uma luz, se o ambiente estiver escuro, você consegue controlar a luminosidade e ele faz gravação também. Então é um equipamento que a gente usa justamente para locais nos quais a gente quer saber o que tem atrás da porta, o que tem dentro de um barraco. Às vezes numa entrada tática. O que tem no túnel, a gente acabou usando esse equipamento para a gente saber com o que a gente vai lidar. Entendi. Então aqui tem um capacete balístico, para um equipamento de proteção individual, no qual você pode colocar uma série de acessórios, aqui tem trilhos para em caso de acessórios, e um óculos de proteção, que é essencial para as atividades, principalmente quando você usa granadas e até fragmentos que acabam vindo de disparos de arma de fogo. Ele te proporciona proteção contra estojos, que voam de atiradores estão perto de você. Para proteger seus olhos em ações de alto risco. Aqui seria uma máscara para proteção contra gases, Ela é uma máscara já de uso militar, então ela tem esse filtro que é um filtro QRBN, químico, radiológico, biológico, nuclear, ela permite essa filtragem e a gente acaba utilizando para ambientes saturados de gás ou que tem algum elemento no ar que acabe nos prejudicando. Essa é uma parte interessante. A máscara de gás é um dos motivos que alteraram a doutrina militar para que os militares tivessem os rostos barbeados.
né, durante a Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que se o soldado tivesse barbudo, a máscara não ia promover... Não ia vedar. Exatamente, tá vendo? É por isso que tem que fazer barba, tá? O osso barbeado. Não ia vedar, tá vendo? No meu já não ia funcionar aqui. Mas é de uso nosso também. Legal. Uma granada dos vários tipos que nós usamos, essa aqui é a mais comum para o nosso uso, uma granada indoor, para uso em ambientes fechados, uma granada luz e som, Tá. que ela é uma granada que ela vai fazer o quê? Ela vai gerar uma explosão com um som muito alto, para causar desorientação naquele indivíduo que está naquele cômodo, e ela tem um pó de magnésio que gera um flash. Então o pessoal chama de flashbang, luz e som. O que acontece? O criminoso ele acaba sendo surpreendido pelo estrondo, mais aquela luz que acaba cegando ele temporariamente. É o tempo necessário para que a equipe passe por aquela porta. Entendi. Uma granada luz e som. E por fim aqui um equipamento de visão noturna, né, para utilização, principalmente quando nós vamos fazer operações à noite ou em locais escuros como túneis, imóveis abandonados. Isso nos permite visualizar o ambiente em situação até de luminosidade zero, né? Legal. E acaba nos ajudando muito. Então ele é preso na cabeça e permite que a gente utilize as duas mãos para acessar. Entendi isso. Né? Então passamos aqui então a parte dos armamentos, né? Já falamos sobre os equipamentos de proteção, os equipamentos táticos disponíveis. O que o senhor tem aqui para mostrar para a gente? Bom,